Tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e vamos falar um pouco sobre o serial killer. Mas antes, eu convido você a orar comigo. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho nós agradecemos o Senhor pela salvação de nossas vidas, agradecemos o Senhor, meu Deus, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós apresentamos em Tuas mãos as autoridades constituídas, policiais civis, militares, federais, corpo de bombeiro, guarda municipal, enfim, ó Deus, todos que fazem, meu Deus, a segurança do nosso país, os governadores, prefeitos, deputados, secretários, enfim, ó Deus, ministros, que o Senhor abençoe a todos nós. Eu sou Edivaldo Brito, pastor Edivaldo. Que Deus continue te abençoando. E eu peço a você, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, convidando no mínimo 5 pessoas para assistir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para nos ajudar a propagar a palavra de Deus. Não é? Deixe o seu comentário, nos ajude. Então vamos à palavra de Deus. Hoje nós vamos falar em 2 Crônicas no capítulo 24, e esse capítulo ele foi escrito 878 anos antes de Cristo. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos falar um pouco sobre esse serial killer que está aí tirando a paz do nosso país, tirando o foco até de outras coisas, e nós vamos estar intercedendo pelas famílias também. As famílias que estão sofrendo, as famílias enlutadas, que Deus possa guardá-las, protegê-las, né, que o Espírito Santo venha amenizar o sofrimento dessas pessoas que direto ou indiretamente estão sofrendo. Então, a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 24, traz a história de Joás, reina bem e por um longo tempo em Judá. Então diz aqui no versículo 1, tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Zíbia, de Berseba. Então nós entendemos aqui nesse versículo 1 da palavra de Deus, que se pode notar que é indicado o nome da mãe destes reis, porque o pai muitas vezes tinha várias esposas, não é? Então Joás era o rei mais jovem que reinou em todo o mundo, ou melhor dizendo, em todo Israel. É o que nós entendemos aqui nesse versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 24. Então a gente entende que foi um rei muito novo ali em Israel, e o quinto que chegou a reinar durante 40 anos. Então ele chamava Jeoás. Então no texto original, em 2 Reis, no capítulo 12 e 2. Então eu chamo a sua atenção aqui, nesse versículo que agora acabamos de ler, que não importa a idade, quando Deus quer usar uma pessoa, ou quando uma pessoa dá lugar para ser usado por Deus. Então nós observamos aqui que Joás, com 7 anos de idade, ele começa a liderar uma nação, não é? Aí a gente volta para a atualidade, século 21 que estamos vivendo. Não é? As pessoas, Deus tem trazido ao mundo para que essa pessoa seja uma bênção na vida das pessoas. Mas infelizmente o inimigo de nossas almas, ele tem deturpado a mente das pessoas. Então a gente entende aqui, e nós agora vamos sair um pouco da Bíblia para ir para esse caso do serial killer, e eu quero compartilhar com você algo que está aqui nas redes sociais, que segundo informações ali da Polícia Militar de Goiás, região, né, citado ali pelo portal Metrópolis, esse serial killer chamado Lázaro Barbosa de Souza, 31 anos de idade, que vem cometendo crimes desde 2007. Então, alega estar possuído por um espírito que seria integrante de uma seita satânica, não é? Então, eu chamo a sua atenção para dizer que, infelizmente, no mundo existe o bem e existe o mal. Existe o caminho estreito e o caminho largo. Infelizmente, existem as pessoas que adoram a Deus e as pessoas que adoram Satã.
porque Deus nos criou com livre-arbítrio. Então nós escolhemos o caminho que seguimos, escolhemos o Deus que seguimos, né? Então tem lugares no mundo, na Índia, por exemplo, adoram rato, né? Adora barata, adora elefante, adora vaca, e outros escolhem adorar a Satanás. Mas eu te convido a adorar a Deus. Então esse homem, infelizmente, segundo informações, né, de um artigo publicado no site americano, como as coisas funcionam, esse site traduzido em português, mostra que os satanistas modernos, eles podem realizar rituais baseados nas doutrinas da igreja de Satanás, ou simplesmente endossar e seguir filosofias satânicas. Aí você pergunta, mas existe essa igreja mesmo, pastor Edivaldo? É óbvio que existe. É só você ir nas redes sociais, você pesquisar aí, você vai encontrar, né, igreja de nudismo, pessoas nuas dentro de uma igreja dizendo que estão adorando a Deus, né, pessoas usando a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que liberta. Se você usá-la de forma correta, ela nos liberta, não é? Mas infelizmente o inimigo de nossas almas tem cegado a humanidade. É isso que a Bíblia fala. E aqui nesse artigo diz que muitos adoram Satanás como uma divindade e acreditam que esse ser, né, que tentou tomar o trono de Deus e foi expulso do céu, que era chamado de anjo de luz, né, e ele se ensoberbeceu. Ele era o líder de louvor lá no céu, era belo que ele brilhava, mas ele ensoberbeceu e foi expulso do céu e não tem mais jeito de ser salvo. Então ele vai, até ele ser lançado no lago de fogo e de enxofre, ele vai continuar causando destruição na face da terra, usando pessoas. Então aqui nós entendemos que, porém, supostos satanistas como Lázaro, né, supostos, né, a gente não afirma, são tão consumidos pela alienação que realizam atos hediondos como tortura, assassinato, estupro e mutilação em nome de uma magia negra. Eles são realmente influenciados pelo inimigo de Deus ou trata-se de uma questão psicológica? Fica aí a pergunta. Mas nós, como crentes que somos, evangélicos que somos, nós entendemos que não é questão psicológica. Nós entendemos que é uma questão espiritual. É uma escolha. As pessoas escolhem o caminho que deve seguir. Não é? Porque Deus deixou livre-arbítrio, nós voltamos a dizer. Eu escolho o caminho. Deus deixou essa liberdade para nós. Então o satanismo moderno, ou Leviathan, fundado em 1966, né, 55 anos de fundação, pelo músico e ocultista americano Anthony. Ele, fortemente ateísta e anticristão, explica o site especializado, considerando as igrejas autoritárias e repressivas a natureza animal do homem. Então, para os Lavéianos, ou Satanás, é um símbolo pré-cristão de interesse próprio e rejeição do controle, não uma entidade. Eles dizem que é a força negra da natureza que representa o mundano e terreno, e os satanistas são suas próprias divindades. A igreja satânica enfatiza indulgência, vingança, autonomia, responsabilidade própria e vida exaltante, afirma um artigo publicado, né, por esse site americano. Mas aí eu vou dar uma pausa nesse texto e vou voltar para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Não é? É o que nós estávamos lendo. Então isso aqui é a Bíblia Sagrada. Se você seguir esse livro verdadeiramente, o Espírito Santo vai fazer você entender que só há um verdadeiro caminho. E esse caminho ele é estreito. Esse caminho você escolhe para você liderar uma nação para o bem.
Não é o que aconteceu aqui com Joás. Aí no versículo 2, do capítulo 24, do versículo 2 de 2 Crônicas, continua dizendo: e Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias de Joás, o sacerdote. Então a gente entende aqui que, mas somente durante a vida de Joiada, não é, sob a tutela deste sacerdote piedoso, ele teve um início excelente. Entretanto, quando Joiada morreu, Joás se inundou na apostasia profunda e no pecado. Então, por todas as indicações disponíveis, parece que ele morreu perdido. Mas o versículo 3 diz: e Joiada tomou-lhe 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Tomou 2 esposas para Joás. Não é? Então nós entendemos aqui que a pessoa, ela escolhe o caminho, ela decide, Deus não interfere, não é? Deus quer nos abençoar, Deus não criou o homem mau, nós somos criatura de Deus, nós somos filhos de Deus, Deus não criou o ser humano mau, o homem que se torna mau, não é? O que é a escuridão? A escuridão é a ausência de luz, simples. Então nós vamos voltar aqui para o caso de Lázaro, que esse site explica. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu ainda vou orar por você. Existem rituais na ideologia satânica baseado na Bíblia satânica. Eles têm a Bíblia deles, que supostamente levam autoconsciência, aceitação da carnalidade ou manipulação psicológica do alvo do ritual. Embora o texto que ele segue deixa em aberta a possibilidade de que existam forças além da explicação humana. Então, Anton, que é o fundador, rejeitou expressamente a ideia de que o sacrifício de sangue deveria ser usado em qualquer ritual. E a igreja rejeita ferir animais e crianças, diz o site. Vai entender. Olha a confusão que esse satanista gera na mente das pessoas. Então, esse site, ele vem nos explicar o seguinte, que ressalta que existem criminosos que usam o satanismo para justificar seus atos, mas são poucos e raros. Então, assassinatos foram cometidos em nome de Satanás, como se ele os incitasse a matar e aprovasse essas ações. Porém, a explicação mais lógica é que doenças mentais, especialmente a esquizofrenia, fazem com que certas pessoas ouçam vozes que acabam sendo atribuídas ao diabo. Não é? Mas tem doenças que ela é causada por Satanás. Tem coisas que é Satanás que causa na humanidade. Porque, como nós já falamos no início, existe o bem e existe o mal, não é? Então, a psicologia moderna, talvez ela tenha uma explicação lógica, mas eu tenho uma explicação bíblica. Na igreja, nós temos várias pessoas que tinham distúrbios, e através da oração, do jejum, da palavra de Deus, essa pessoa foi liberta. Na igreja tem pessoas que eram homossexuais e foram libertas. Tinha pessoas que tinham a prática do lesbianismo e através da oração, do jejum, da palavra de Deus, foram libertas. Então a pessoa escolhe, se ela quiser, né, Deus está de braços abertos. É por isso que ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Vinde a mim. Então, se a pessoa quiser, só ir até Jesus. E ela será curada da esquizofrenia, será curada da perturbação mental, será curada de todo problema psicológico, psiquiátrico, porque na igreja tem pessoas assim. Nós temos depoimentos de pessoas que os próprios psicólogos pediram para procurarem uma igreja evangélica e pedisse o pastor para orar.
psiquiatra pediu essa irmã para nos procurar, porque a psiquiatria não podia fazer mais nada. Então, tem coisa que é só através da oração, porque a oração é a única chave que abre a porta do céu. Então, é por isso que eu digo para você, o Brasil precisa unir em oração. Nós precisamos crer no milagre. Nós precisamos colocar as autoridades constituídas nas mãos de Deus. E às vezes o nosso país, ele só sabe criticar, torce para as coisas darem errado, né? E nós podemos ser todos prejudicados, às vezes pelo erro de uma única pessoa. Então, quando a pessoa fala assim, eu torço para o Brasil dar errado, eu torço para que Bolsonaro faça tudo errado, então está torcendo não é contra Bolsonaro, o presidente da República, está torcendo contra o Brasil. Seja quem for que esteja no poder, nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos interceder pelas autoridades, está em Romanos, né? Mas se fosse o ex-presidente Lula, a nossa obrigação também era orar, porque a Bíblia determina que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, que não existe uma autoridade que não foi constituída por Deus. Se está ali, foi permissão de Deus. Então a nossa função é orar. Então a nossa função é orar pelos policiais, orar pelos secretários, pelos ministros, todos aqueles que direto ou indiretamente estão imbuídos, não para matar, não, é para fazer justiça, tá certo? E nós precisamos entender que somos imagem e semelhança de Deus. Às vezes a pessoa foi deturpada, foi enganada por maus conselhos. Então é por isso que eu digo para você, nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Então escolha 5 pessoas verdadeiras, né, de oração, de jejum, que congrega numa igreja verdadeira, que gosta de ler e estudar a Bíblia, e você vai ver como a sua vida vai mudar. Então, são as escolhas erradas que nós fazemos. Talvez esse homem chamado Lázaro, né, aqui apelidado de serial killer, talvez ele fez uma escolha errada, seguiu pessoas erradas, e a sua mente foi deturpada. É por isso que a Bíblia fala, ensine o seu filho o caminho que deve andar, para que ele nunca venha desviar do mal, mas é ensinando com exemplo. Não é só mandar, vai para a igreja, menino, e você não vai. Para de fumar e você está fumando. Para de beber bebida alcoólica e você está bebendo. São exemplos, são exemplos. Então a gente ensina com exemplos, não somente com palavras. Então, voltando aqui ao texto que nós estamos aqui lendo, quase todo caso de assassinato com influência satânica foi associado a alguma doença mental ou ato impulsivo com a intenção de aterrorizar as vítimas. Então, esses assassinatos satânicos isolados são certamente aterrorizantes. Então, é compreensível que gere pânico satânico. E não é surpresa que filmes e romances sobre satanismos assassinos sejam populares, né, informa o artigo desse site especializado. Não é? Porque muitas pessoas gostam de assistir filmes satânicos, filme de terror, né? Então a mente da pessoa já está sendo deturpada. Cuidado com os filmes que seus filhos estão assistindo. Cuidado com os filmes que você está assistindo, porque a sua mente pode ser deturpada, contaminada, atingida, o seu subconsciente, porque nós precisamos ter a mente de Cristo. É isso que a Bíblia fala. Então, portanto, os crimes cometidos por esse, aqui eu abro aspas, serial killer, chamado Lázaro, considerado um psicopata, nada tem a ver com a filosofia satânica moderna. É o que esse site fala. Mas é o que o site fala, não é? Então, o que eu digo para você? Não importa, né, o que as pessoas dizem. Não importa o que os doutores dizem. Para mim, pastor Edivaldo, o que importa é o que a Bíblia diz. Isso aqui é a palavra da verdade. Não tem sombra de variedade. Então, o que essa palavra fala é o que eu acredito. A Bíblia é sagrada. Então, a minha vida é baseada no que eu estudo, no que eu leio,
A minha vida é baseada em oração, em jejum, a minha vida é baseada em falar do amor de Deus, em propagar o Evangelho de Cristo, tá certo? Então eu quero mais uma vez orar por você. Querido Deus, eterno Pai, que o Senhor abençoe esta pessoa que está me ouvindo ou me vendo, que ela seja impactada pelo teu amor. Que mais uma vez, meu Deus, todas as pessoas que estão sofrendo por causa dessa situação, o Senhor possa, através do Espírito Santo, consolar os corações, trazer paz, trazer tranquilidade e crer no Senhor, que é o nosso Salvador, o nosso Libertador, que o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor ainda está no controle do mundo. Então tem situações que o Senhor está permitindo acontecer, até para a humanidade talvez voltar para o Senhor, como ali as 10 pragas no Egito, para que Faraó entendesse que o Senhor era o Todo-Poderoso e que Moisés estava sendo usado pelo Senhor. Então talvez o Senhor, ó Deus, está permitindo essa situação para nós unirmos em oração, para nós buscarmos as igrejas, para nós unirmos em oração, para nós estudar mais a Tua Palavra. Ó Deus de poder, eu entendo, Deus, que o Senhor está no controle de tudo, e esse homem só será preso, ou ele só irá entregar através da união do povo do Senhor, em oração, em jejum, porque são duas forças ao contrário. Tem os que oram, a Deus para que haja um desfecho positivo em tudo isso, mas também tem um lado do mal, tem um lado de Satã, que também estão fazendo as suas oferendas a eles. E muitos fazem essas oferendas, ó Deus, o Senhor bem sabe, é bíblico, faz nas cachoeiras, faz nas encruzilhadas, faz nas matas virgens, não é? Faz em cemitérios. Por que então? Por quê? Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso? Porque biblicamente o que Deus nos ensina é nós irmos para o templo, dobrar o nosso joelho e orar. Então é por isso, ó Deus, que nós estamos fazendo isso. Estamos aqui perante a Tua Palavra, orando, abençoando, meu Deus, as autoridades constituídas, abençoando os policiais, todos que direto e indiretamente estão envolvidos, abençoando os repórteres, as redes de notícia que nos informam, meu Deus, meu Pai, para que o país esteja informado do que está acontecendo. Que o Senhor também proteja e guarde os repórteres, que o Senhor também guarde e proteja, meu Deus, todos que estão envolvidos, direta ou indiretamente, para o bem maior do nosso país. E aqueles que torcem o contrário, que o Senhor venha tocar no coração dessas pessoas, que esse coração de pedra, ele seja transformado num coração de carne, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, também para Lázaro, meu Deus, para que, se ele estiver possuído por um espírito maligno, ou por uma legião de demônios, que são 6.000 demônios que apoderam de uma pessoa, que através da oração dos teus filhos, das tuas filhas, ele seja liberto e que ele venha entregar às autoridades constituídas, meu Deus, meu Pai, porque também dentro dele tem uma alma que geme e que chora. Tem a família, tem o filho, tem a esposa, não é? Então, ó Deus, que o Senhor também tenha misericórdia deste homem que está biblicamente possuído por Satanás. Tenha misericórdia dele. E se tiver alguém o apoiando, que também o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa, que através da oração, o espírito imundo, o espírito satânico que está usando essas pessoas, eles batem retirada em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Meu Deus, eu também oro para o presidente da República, o Bolsonaro. Eu não tenho partido. Que o Senhor também abençoe os governadores, os prefeitos, vereadores. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa política, que tenha homens e mulheres sinceros e verdadeiros. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor também venha guardar e proteger o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, que também tem uma alma preciosa dentro deles. Que eles também, meu Deus, venham encontrar o Senhor como único e salvador das suas vidas. Eu abençoo o Brasil, eu abençoo o mundo, eu abençoo todas as pessoas,
em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo. Eu estou cumprindo a palavra de Deus. Somente isso que eu estou fazendo. A Bíblia manda orar até para os que se tornam nossos inimigos. Eu, particularmente, não sou inimigo de ninguém, mas às vezes tem alguém que se tornou meu inimigo, mas eu te abençoo em nome de Jesus. Um grande abraço e quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus continue nos abençoando.